Vamos chegando, povo lindo, vamos chegando. Boa noite, boa noite. Hoje, com mais um capítulo do nosso livro aí, ó. Codependência nunca mais. Codependência nunca mais. E aí eu quero que você fique à vontade, que a casa é sua, a casa é nossa. E sem vocês, não faz o menor sentido a gente estar falando de codependência aqui. Por quê, Irlânia? Porque quando eu comecei a falar de codependência, eu comecei a falar por quê? Porque nos meus atendimentos clínicos, nos meus clientes aqui, todos os dias eu tinha essa demanda no consultório. E aí eu comecei a ver que era um tema muito relacionado às mulheres, muito relacionado. E eu precisava ajudar o máximo de mulheres. As mulheres que vinham ao meu consultório e as mulheres que não vinham ao meu consultório. Por quê, Irlânia? Porque se as mulheres que passavam por mim, né, que eu tinha oportunidade de conhecer e acompanhar, tinham essa dor, e eu identificava nas palestras, nos treinamentos também, como que as mulheres que eu não tinha acesso lidavam com isso, né? E de certa forma, quando eu fui olhando e lendo, eu vi que em algumas áreas da minha vida eu tinha dependência e codependência. Por que, Irlânia? Porque está provado estatisticamente com estudos randomizados que as mulheres ligadas a serviço social, que estão ligadas à assistência social, enfermagem, psicologia, elas também são mulheres que têm codependência. Então, às vezes, não vivem a codependência dentro de suas casas, mas são assoberbadas com as demandas do mundo. Então, às vezes, a gente é super resolvida dentro de casa, né? Mas lá fora a gente traz para dentro de casa. Então, por isso que eu falei, caramba, eu tenho que ajudar. Porque eu trabalhei 10 anos em um hospital. E depois que eu saí de hospital, eu fui trabalhar com mente humana. Eu continuei na assistência. Então, que horas que eu quebrei o padrão de dependência, de codependência? Nunca. Eu comecei a me ver e, me distanciar deste lugar. E aí sim, eu comecei a ter saúde mental e sair desse lugar de ter que resolver. E eu quero ajudar você a parar de ficar nesse lugar de resolver. Por que, Irlânia? Porque a única coisa que você precisa resolver neste mundo é a sua vida, pessoa linda. Por quê? Porque você é uma pessoa linda. E talvez você esteja tão preocupada com os outros que você não veja que você é uma pessoa linda. Você está esperando o outro, que você se dá, se doa, que você está esperando essa pessoa dizer que você é uma pessoa linda. E olha que peso, que responsabilidade, não é isso? Então a gente vai começar a ler a nossa história de hoje, que eu já fiz amizade com essa pessoa. A Jéssica é minha amiga de infância. Eu me identifiquei muito com a Jéssica. Semana passada eu dei uma pausa aqui. Pausa por quê, Irlânia? Porque eu achei necessário a gente trazer um caso real, um caso de uma cliente que eu peguei ela, trabalhei com ela durante quase 2 anos e ela foi abandonando as dependências, ela foi se fortalecendo e ela foi se tornando a mulher que hoje ela é. Ela ainda tem coisa para trabalhar, claro. Enquanto a gente viver, a gente tem coisa para trabalhar. Eu gosto muito de pensar no Bert Helling, que é o pai lá da constelação familiar, né? Ele fala desse livro. Tem mais livro dele aqui, mas enfim, já te mostrei 2, que é maravilhoso, né? E ele com 93 anos, ele morreu aos 95, mas quando ele tinha 93 anos,
ele foi fazer um trabalho de constelação com a mãe dele. Entende? Por que eu tô falando isso pra você? Porque enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter coisas para resolver. Por que, Irlânia? Porque, como ele mesmo diz, o vivo é o inacabado. Quem não respeita o inacabado está ansiando pela morte. Se eu tô viva e eu quero o perfeito, eu não tô esperando, eu não tô respeitando um passo de cada vez. Eu não tô respeitando a vida acontecendo. Porque a vida é o aprendizado mais do que o acerto. Por que, Irlânia? Porque se eu acertei hoje, como eu tô vivendo ainda, eu tenho propensão a errar. E errar muito. Por que, Irlânia? Porque eu tô viva. E viver é ousar. Viver é testar. Viver é experimentar. Viver é recomeçar. Viver é ação. Viver é um verbo. Verbo é ação. É continuidade. Então, respeita a vida. Respeita a vida. E respeita não ter controle de tudo. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Não seja velha, sabe? É assim, nasce assim, morre assim, Gabriela. Não faça isso. Seja uma metamorfose. Que você seja uma borboleta que sempre se torne uma lagarta para virar uma borboleta. Para cada ciclo da vida, você renasce. Por que, Irlânia? Porque quando eu era criança, eu tive os ciclos da vida. E agora para a vida? Eu talvez esteja muito presa lá na adolescência. Lá na profissão que eu escolhi. Lá na profissional que eu fui. Lá no dia do meu casamento. Cara, mas você não tá mais naquele dia. Será que você está precisando passar por uma transformação? E a transformação, cada transformação, a gente é marcado por um processo. A gente quer o resultado novo, mas às vezes a gente não quer encarar o processo. Quando a gente não encara o processo, a gente está dizendo não ao novo, não às possibilidades. E isso é muito triste, tá? Outro dia uma cliente falou assim pra mim: Rânia, eu quero ser magra, porque quando eu for magra vou ser muito feliz. Aí eu ri assim. Eu pesei 120 quilos. E hoje eu peso 60, metade, né? Uma Irlânia ficou no caminho. E aí eu fui e falei assim pra ela: cara, eu posso te contar a verdade? Não fica nesse lugar. Não fica. Porque quando eu tinha 120 quilos, eu tinha as dores de uma pessoa de 120 quilos. E hoje que eu tenho 60, eu ainda tenho dores. O mundo não parou porque agora eu sou magra. Não parou. O mundo não parou de me incomodar. Os problemas no meu casamento não pararam. Os problemas na minha profissão não pararam. Os problemas na minha coluna não pararam. Então não condicione a sua felicidade a ser magra, a ser rica, a ser. Faz isso não. É isso. Eu não sou uma metamorfose ambulante, mas precisa ser, Conceição. Vamos ser uma metamorfose ambulante, né? Vamos ser, mudando um pouquinho de coisa a cada dia, ó. Eu tenho umas canecas, né? Essa aqui eu amo. Olha só essa caneca aqui, né? Essa caneca diz assim, ó. E às vezes é bom a gente ter lembretes assim, tá? Deus me fez única, Jesus me tornou livre, o Espírito Santo me fez forte, então voe. Mas eu gosto dessa foto aqui, ó. Tá vendo a moça com a borboleta na cabeça? Sim. Eu gosto de pensar assim. Eu tenho um blackzinho, né? Eu já tive um blackzão, mas eu tenho um blackzinho. Mas eu me imagino assim, essa moça com muitas ideias coloridas. É isso que eu imagino. É essa Irlânia que eu quero ser. Sempre assim, ó, com as borboletas na cabeça. E às vezes, quando eu não tô legal, quando a minha mente não tá tão produtiva, eu pego essa caneca e eu fico olhando pra ela. Hoje eu coloquei aqui um leite dourado. Vocês já ouviram falar no Gold Milk? Muito bom, gente. É um leite dourado, é um leite indiano que tem cardamomo, canela, gengibre. Eles dizem que é
como é que é? O leite dos deuses. Eu falo que sou eu a deusa, eu preciso tomar esse leite. Mas realmente ele me dá um soninho gostoso, eu já vou me preparando pra noite, né? E ele assim, mas ele me deixa bem. Mesmo sendo bem estimulante, né? Mas ele coloca o meu corpo em harmonia. Então talvez esse momento aqui meu é de um autocuidado, sabe? Eu vim pra cá, mas eu preparei o meu leitinho antes, entende? Eu preparei a minha água. E aí eu sempre falo de autocuidado e às vezes a gente pensa que são grandes coisas. Não, é a minha água, é o meu leite, é o meu amor por mim, entendeu? Então tenha os momentos de amor pra você. E aí ela começa, o que é codependência? E quem a tem? E é interessante essa foto, né? Porque é uma gaiola aberta, tá vendo? Uma gaiola aberta. E eu costumo dizer que a codependência é exatamente isso. Uma gaiola que a gente se prende pelas nossas verdades. A gente tem verdades absolutas e a gente fica preso lá dentro pelas coisas que a gente acredita. Entende? E o outro é o outro. Vamos lá, o sol brilhava. E o dia estava lindo quando eu conheci. Depois tudo enlouqueceu. Giovanni casada com um alcoólico. É interessante, né? Porque quando a gente conhece a pessoa, a gente tem essas questões, né? A gente conhece alguém, às vezes a gente fala assim, no dia que eu conheci o dia estava ensolarado. No dia que eu conheci, tava um dia tão gostoso para tomar um chá, a gente tava com os amigos, era um dia de churrasco, a família estava reunida. E aí depois que a gente conhece a pessoa, a gente para de ver os detalhes da vida. Foi o último dia que eu vi os detalhes da vida, porque eu conheci aquela pessoa. E aí eu parei de ver o sol, parei de ver a lua, parei de ver as formigas andando, parei de ver a família, porque eu passei a olhar somente aquela pessoa. É verdade, nosso autocuidado pode ser uma boa caminhada em um momento seu. Perfeito, perfeitíssimo. Hoje, por exemplo, eu desci, meu apartamento, ele só pega sol às 8 da manhã na cozinha. De tarde ele pega na sala, mas também é muito rápido, muito rápido. E aí eu nunca consigo pegar, porque de tarde eu tô sempre atendendo. Manhã tem uns dias que eu atendo, mas de tarde eu tô sempre atendendo, então eu nunca consigo pegar o sol lá. Hoje, mas eu sempre faço isso. De manhã às 8 eu vou pra cozinha, sento lá e fico lendo no sol, com as costas pro sol, que eu gosto. Mas hoje de manhã eu desci e fiquei lá embaixo pegando um solzinho. E esse foi o meu momento de autocuidado, o momento que eu parei tudo e fui lá pegar um solzinho. Por quê? Porque eu me aqueço, eu me reconecto comigo. Quando eu fico no sol, eu fecho os olhos, assim, eu fico, ó, desse jeito, assim, ó, no aqui e agora, assim. Meu esposo fala, vai dormir, eu vou. E, gente, eu durmo. Parece que eu tô... Sabe quando o celular tá carregando a tomada? Esse jeito, parece que eu tô carregando a tomada, assim, ó. Se eu estiver na praia, eu estico a canga e eu desmaio no sol, gente. Eu desmaio. Parece que é fotossíntese, assim, eu tô recarregando literalmente. E assim, me faz muito bem. E eu já sei que isso me faz bem. E se eu te perguntar aí, o que te faz bem? Você sabe o que te faz bem? Porque da onde que tem que vir a voz pra falar assim, ó, faz isso que te faz bem? Você sabe o que te faz bem? Ou tem que vir a voz falando, né? O que te faz bem? E aí, esta é a história de Jéssica. Vou deixar ela contar. Isso aqui é muito interessante. Lembra que semana passada eu trouxe uma pessoa para contar a história dela? É muito bom a sua história ser contada por você. Por que, Lani? Porque você sabe os detalhes. E quando você conta a sua história, você refaz o seu caminho neuronal. Você reacessa as suas memórias. E às vezes, contando a sua história, você começa a recolocar a vida em ordem. Por isso, o poder das lembranças.
Às vezes por escrito, às vezes falada, às vezes em terapia. Isso é muito importante. Vamos lá. Sentei minha cozinha, tomando um café. Ó, lembra lá, a gente está estudando esse livro, tá? Ó, Codependência Nunca Mais. A gente está no capítulo 1 agora, contando a história de Jéssica. Então, você que tá chegando aí, não fica boiando. Vamos lá. Eu gosto de brincar, né? Quem tá aqui comigo já sabe, né, gente? Que eu canto, que eu conto história e tal. E aí, quando eu chego num lugar que eu não tô entendendo nada que tá sendo dito, eu falo, olha a onda, olha a onda. Porque eu literalmente estou boiando, mas eu não quero que você fique boiando, não. Eu quero que você consiga acompanhar comigo, tá? E aí, tomando café, pensando no trabalho doméstico que ainda tinha para fazer. Eu falo sempre isso, tá? A mulher que um dia sentar assim, ai, que delícia. Já resolvi tudo. Acabei todo o trabalho, não tenho nada para fazer. Cozinha ok, armário ok, cama ok, roupa de filho ok, geladeira ok. Isso é mentira! É mentira! Porque a gente sempre tem alguma coisa para fazer, ok? A gente sempre vai ter. E o que a gente tem que fazer? A gente pode fracionar as tarefas e a gente pode decidir não se importar, ok? Decidir não se importar mesmo. Você não é o resultado do seu armário tudo no lugar. Não é. E o que é possível para você? E o possível não pode ser a perfeição. Ok? Organização não é perfeição. E ter uma casa que parece que ninguém habita lá dentro, então não dá. O que você está querendo ser tão perfeita, tão no lugar? Eu não estou falando de ser desorganizada e suja, não. Eu estou falando de por que você quer ser tão certinha, metódica, ok? São coisas pra gente pensar. Sou organizada, ok. Sou metódica, não, peraí, calma. Por que isso tudo? Vamos pensar, por que isso tudo? Tá bom? Vamos lá. Lavar a louça, tirar o pó, lavar as roupas, a lista era interminável, mas eu não conseguia começar. Por que ela não conseguia começar? Eram coisas demais para pensar. E às vezes a gente tem tanta coisa para fazer que a gente fica confusa e não consegue começar. Parecia impossível fazer aquilo tudo. Assim como minha vida, pensei, era impossível começar a fazer a casa, arrumar a casa. Era impossível começar a dar conta da minha vida. Porque era tanta coisa que ela pensou. É impossível. O cansaço, uma sensação conhecida, apossou-se de mim. Fui para o quarto. Antes um luxo. Cochilar transformou-se agora numa necessidade. Ela estava tão cansada que ela precisava cochilar. E aí eu coloquei assim, um asterisco. Será uma depressão? O que é uma depressão? Depressão é uma construção social. Uma sobrecarga, que o seu corpo vai deprimindo. E você vai parando de achar graça na vida. A sua vida fica cinza, sem cor, sem tonalidade. E você começa a querer dormir. Dormir para quê? Para desligar, para esquecer. E foi o que estava acontecendo com ela aqui, ok? Vamos lá. Fui para o quarto. Antes era um luxo, cochilar, agora transformou-se numa necessidade, ok? Ela estava cansada. E às vezes a gente precisa descansar antes do nosso corpo parar, ok? Porque se a gente está cansado e a gente vai descansar, a gente vai dando para o nosso corpo esse reparo, ok? Agora, quando a gente não faz isso, o nosso corpo para e fala assim, não vou. Você já sentiu o seu corpo fazendo isso com você? Não vou. Não adianta que eu não vou. E aí você quer fazer, você tem uma lista enorme de coisas, você tem que sair, você tem que trabalhar, você tem que... E o corpo faz assim, não te acompanho, não te acompanho. Entende? Por quê? Porque ele tá dizendo assim, você já me usou muito. Eu tenho que parar, eu preciso descansar. E a gente não consegue fazer. E aí o corpo faz assim, você tem um monte de coisa pra fazer, mas eu não vou com você.
Porque é uma sobrecarga de cansaço corporal, tá? Por onde tinha ido minha motivação? Eu costumava ter excesso de energia, eu fazia muita coisa. Agora, maquiar-me ou pentear o cabelo era um esforço que eu frequentemente deixava de fazer. Por isso que eu coloquei que nesse momento ela estava em depressão, ela abriu mão inclusive do autocuidado. Você vai abandonando você. Às vezes você não tem vontade de escovar o dente, tomar banho. Coisas simples do dia a dia. Fazer xixi, se secar. Você vai abandonando. Você não tem mais essa coisa da autopreservação e a preservação da sua espécie. Você vai abrindo mão disso. Por quê? Porque você se sobrecarregou. Aonde acabou? Ela falou aqui, ó. Para onde tinha ido minha motivação? Motivo para a ação. Cadê a sua motivação? Cadê o seu motivo de agir? Deitei-me na cama e caí no sono pesado. Quando acordei, meus primeiros pensamentos e sensações foram dolorosos. Isso também era uma novidade. Sabe quando o pensar dói? Quando você, ó, dói, é pesado. Não tinha certeza de que doía mais. A certeza de que meu casamento estava acabando. O amor terminara. Aniquilado pelas mentiras, pela bebida, pelas decepções, pelos problemas financeiros, a raiva amargava que sentia do meu marido. O homem que causara tudo isso, o desespero que sentira porque Deus, em quem eu confiava, me traíra, permitindo que isso acontecesse. A mistura de medo, impotência e desesperança que impregnava as outras emoções. Olha a quantidade, ó. Medo, falta de confiança, descrença em Deus, cobrança de Deus. Tudo isso define impotência, define a depressão. Entende? Deprimir. Não tenho força para seguir. Por que, Ilane? Porque eu não tenho motivo para a ação. Não tenho motivo para a ação. Acabou. Todos os meus esforços foram em vão. Eu tô tão fragmentada com essa vida, né? E por que isso? Desgraçado, pensei. Por que tem de beber? Por que não pode tornar-se sóbrio mais cedo? Por que tinha de mentir? Por que não podia me amar tanto quanto eu o amava? Por que não parou de beber e mentir anos atrás? Por que eu tinha que me importar? Por quê? Por quê? Por que não vai embora de vez? Por quê? Por quê? Por quê? Ela perguntando os porquês, né? A gente faz isso com a gente, fica perguntando por quê, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nunca tive a intenção de me casar com um alcoólico. Será? Meu pai tinha sido um. Tentei escolher cuidadosamente meu marido. Grande escolha. O problema de Frank com a bebida ficou evidente em nossa lua de mel. Quando ele deixou nosso quarto de hotel à tarde e voltou 6h30 da manhã do dia seguinte. Por que não enxerguei isso então? Olhando para trás, os sinais eram claros. Por que não enxerguei então? Olhando, não, ele não é um alcoólatra, foi o que ela falava para ela. De jeito nenhum, defendia-o sempre. Acreditei em suas mentiras, acreditei nas minhas mentiras, porque não o deixei, não me divorciei. Por culpa, medo, falta de iniciativa, indecisão, além disso, eu já havia deixado uma vez. Quando nos separamos, eu só sentia depressão, pensando nele e me preocupando com dinheiro. Sou uma desgraçada. A Marília Mendonça tem uma música que eu gosto muito, né? Me apaixonei pelo que inventei de você. O quanto que ela, com pai alcoólatra, vivendo essa vida desgraçada a vida inteira, e ela acabou
escolhendo a dedo, mas a dedo, porque foi assim que ela escolheu a vida dela. Esse pai, esse marido, que tinha a mesma realidade. A gente fala os opostos se atrás mentira. A gente procura sempre o conhecido. Aquilo que a gente já sabe lidar. Esquecendo que a gente pode ter uma vida melhor do que a vida ruim que a gente teve um dia. Se a gente teve ausência, a gente procura uma pessoa que vai fazer a gente viver a ausência. Se a gente teve escassez, a gente procura a escassez para viver. Se a gente tem maus tratos, a gente procura os maus tratos. Entende? Por que, Irlânia? Porque é assim. Nosso cérebro ele tem um neurônio chamado neurônio espelho. O que é isso, Irlânia? Vamos explicar facilmente, né? Se eu bocejar assim, ó. Daqui a pouco tá todo mundo bocejando. Se a gente estiver numa sala, a gente começa a fazer rodízio de bocejo, né? A gente começa a fazer um rodízio. Todo mundo começa a bocejar, daqui a pouquinho eu tô repetindo meu bocejo, a gente tá lá bocejando. E aí, o que acontece nesse rodízio de bocejo? É a forma mais fácil da gente explicar o neurônio espelho. A gente repete aquilo que está acontecendo no ambiente. E se num bocejo a gente repete, imagine num comportamento mais cronificado, o exemplo aprendido, né? Aquele comportamento que se repete. Sabe aquela coisa assim, ó, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Mentira, isso nunca é verdade. A pessoa vai fazer o que eu faço, porque é o exemplo que ensina. E aí a gente começa a ter uma vida desgraçada. Quando ela fala que é uma desgraçada, se ela não quebra o padrão, ela é. É por quê? Porque ela escolhe isso. Porque ela quer? Não. Inconscientemente, os neurônios espelhos registraram que essa é a forma de viver. E para ela, essa é uma forma ruim, porém uma forma segura. Por quê? Porque nessa situação ela já sabe lidar. E nós, cada uma, sabemos lidar numa situação tóxica, cronificada. Irlânia, tem gente que sabe viver numa situação boa, sim. Quanto mais saudável for o ambiente que a gente é criado ou que a gente cria, que mulheres, né? Que eu falo mais para mulheres, e a gente tem os nossos filhos, quanto mais saudável for o nosso ambiente, mais saudável a gente vai procurar viver. A gente não vai procurar o sapato velho para o nosso pé descalço. A gente vai procurar um sapato novo, porque o nosso pé sempre acostumou a usar um sapato novo confortável. Entende? Então vamos mudar o mundo através de nós, por favor. Olhei o relógio, 15 para as 3. As crianças chegariam logo da escola. E depois eles chegariam e esperariam um jantar. Não fiz nenhum trabalho doméstico hoje. Nunca consigo fazer nada. E a culpa é dele, pensei. A culpa é dele. Tem que ter um culpado, né? Sempre falo, vítima, culpado, salvador. Triângulo dramático. Tem que ter um culpado. Ah, eu nem sei cadê minha ficha aqui, onde está. Enfim, mas depois eu faço para vocês. Vítima, culpado, salvador é o triângulo dramático. Numa ponta tá o culpado, na outra tá a vítima e no outro lado o salvador. E aí o que acontece nesse triângulo? A gente vai ter numa relação disfuncional. Vai ter alguém que é culpado de tudo, a gente tem que exterminar essa pessoa da terra. Na outra, a gente vai ter uma vítima e do outro lado um salvador. E a gente fica rolando ali, né? Naquelas disfunções ali. E numa relação, você tem que sempre perguntar: quem sou eu nessa relação? Eu sou a culpada? Eu sou a vítima? Eu sou a salvadora? Se eu sou a salvadora, eu meto o pé. Eu não fico lá. Até nos atendimentos. Irlânia, eu preciso ser me salvo. Não. Eu vou te dar os caminho das pedras. E você vai aprender a se salvar. Se você quiser. Eu posso te ajudar? Posso. Eu sou sua ajudadora. Eu não sou sua salvadora. Por quê? Porque senão a pessoa vai criar dependência em você. Ela vai sair do abusador lá e vai entrar em você. Por isso que a gente não pode estar aqui nessa terra para salvar ninguém. A gente está para ajudar o outro. Ok? Vamos lá. De repente, fiquei emotiva. E a mulher codependente, ela oscila, né? Entre estar emotiva, entre estar agressiva, entre estar compulsiva.
tá comendo, tá comprando, tá, enfim, tá nesse jeito, tá emotiva, chora muito, e aí de repente tá agressiva, atacando o outro. Será que meu marido realmente está no emprego? Os pensamentos, pensamentos que geram sentimentos, que geram comportamentos. Talvez ele tivesse levado outra mulher para almoçar. Talvez estivesse tendo um caso. Talvez tivesse saído mais cedo para beber. Talvez estivesse no escritório, criando confusão. Por quanto tempo mais ele seguraria o emprego? Uma semana? Um mês? Como sempre, logo seria demitido. Olha isso. Além de tudo, eles iam ficar, para quem tá chegando aí agora, esse é o livro que a gente está estudando, tá? Codependência Nunca Mais. E aí vamos juntos nesse processo. O telefone tocou, interrompeu minha ansiedade. Olha os pensamentos dela, estavam trazendo ansiedade. Quando você se sentir ansiosa, eu quero que você pense muito sobre isso, tá? O que eu tô pensando? Não, eu não pensei em nada. Não, pera aí, vamos voltar aí. Vamos examinar os pensamentos. Porque pensamentos geram sentimentos que geram os nossos comportamentos. Se eu cheguei à ansiedade, começou aqui, nos meus pensamentos. E o que você pensou para você chegar aos seus pensamentos? O que você pensou ali, que você foi desencadeando um pensamento no outro. E às vezes quando alguém quebra o seu pensamento, você grita, você explode, gerou um comportamento que ninguém entende. O que houve? Não falei nada. Mas estava tudo aqui, pensamentos, que gerou sentimentos. E aí quando saiu da bolha ali, da bolha dentro de você, veio um vulcão em erupção. Mas tudo estava dentro de você, ok? Vamos lá. E aí o telefone tocou, interrompeu a ansiedade, era uma amiga e vizinha. Conversamos um pouco e lhe contei sobre o meu dia. Vou a Al-Anon amanhã. O que é Al-Anon? Al-Anon é um grupo de mulheres casadas com alcoólatras, né? Nos Estados Unidos tem grupo para filhos de alcoólatras, mulheres de alcoólatras, parentes de alcoólatras. Por quê, Ilânia? Porque a gente entende que a gente precisa tratar a família, porque quando um adoece, todos adoecem. Aqui no Brasil, a gente tem a terapia sistêmica familiar. E a gente trata a família, porque a gente acredita, e eu acredito mesmo, tá? Eu trabalho com isso e acredito mesmo, que na família a gente tem um bode expiatório. O que é isso, Elane? Uma pessoa que vai pagar pelos pecados. Então, às vezes, uma pessoa da família que é o problema, ele tá, de certa forma, equilibrando a família. E se essa pessoa morre, Elane, de repente o outro assume o lugar. Alguém vira o bode expiatório. Entende? Alguém vira o problema. Tem que ter um problema. Quem é o problema é aquele ali. E aí, quando a gente começa a trabalhar, né? A família, quando a gente começa a trabalhar as vivências familiares, os processos de genograma familiar, a gente logo começa a colocar a família no lugar e a família começa a entrar em harmonia. E a gente tira esse lugar de problema da família. Por quê? Porque todo mundo tem um lugar, todo mundo começa a fazer o seu papel e a gente para de trabalhar com o processo de culpabilização e a gente começa a trabalhar com o processo de cooperação. Então, quando todo mundo sai da culpa e entra na cooperação, a gente começa a deixar de ter o adoecimento, de ter um bode expiatório, ok? Então, assim, por isso que eu acredito na terapia de família. Entende? Por quê? Porque a gente traz a harmonia para a família. A gente não precisa adoecer um membro para que a família consiga viver, ok? O filho não precisa mais adoecer para que os pais fiquem bem. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque alguém deixa de sofrer tudo. Então, a gente precisa olhar para o núcleo familiar. A gente precisa para que não tenha codependência. Porque às vezes uma criança aprende a ser codependente lá na casa. É muito, muito desafiador, né? Uma criança adoecer para que os pais fiquem bem. A criança ficar doente para que os pais falem direito. E a gente vê muito isso. Talvez você ouvindo, você vai perceber que na sua casa acontece isso. E vamos lá, vamos ver. Tem muitas coisas para fazer. Expliquei, dando desculpa que não ia lá no grupo de família.
Senti-me insultada e mal por ouvir o restante da conversa. Claro que eu não queria ir no grupo de mulheres, não tem problema, né? Eu tinha ajudado demais, já não tinha feito bastante por ele. Fiquei furiosa com a sugestão de que eu tinha que fazer mais e continuar a tentar encher um buraco sem fundo das necessidades insatisfeitas que chamamos de casamento. Estava cansada de carregar o fardo e senti-me responsável pelo sucesso ou fracasso do nosso relacionamento. Acredito, ok? Acredito. O problema é dele, pensei. Deixe que ele encontre a solução. Deixe-me fora disso. Não me peça mais nada. Apenas faça que ele melhore. Como se a gente não tivesse responsabilidade. Freud, pai da psicanálise, ele vai falar assim: qual é a sua parte no mal que você tanto se queixa? Entende? O mal que você tanto se queixa. Todo dia você queixa. E tem gente que você senta do lado e ela começa a falar daqui. Né? Nesse tal problema que você vem se queixando há 10, 15, 5, 20 anos. Qual a sua responsabilidade nisso? Penso que só funciona quando todos querem se tratar. Exatamente, Márcia, quando todos querem se tratar. Às vezes a gente não consegue... Quando a gente trabalha com terapia de família, a gente pensa assim, ó, aceitar e mudar o que é seu. E a parte do outro, Hilane? A gente não vai mudar o outro. E quando a gente entra num processo de mudança, a gente tem que entrar nesse fluxo. No que eu posso mudar na minha vida. E o contrário que as pessoas pensam, terapia de família não é para ficar na família. Ok? Talvez seja. Mas se a gente encontrar uma colaboração de todos. Porque se você se vê sozinha nesse processo, não é. Você não vai poder escolher pelo outro. Se o outro não quer, ele não quer. E se eu ficar tentando mudá-lo, eu estou sendo leviana comigo e com ele. O Al-Anon é para os familiares de alcoólatras, maravilhoso, grupo gratuito e de ajuda mútua, perfeito. Somos impotentes diante do outro, exatamente, somos impotentes, totalmente impotentes. Vamos lá, e aí, depois de desligar o telefone, arrastei-me até a cozinha para preparar o jantar. De qualquer modo, não sou eu que precisa de ajuda. A pessoa fica remoendo os pensamentos. Ó, não sou eu que preciso de ajuda. Fica brigando consigo. Antes da gente brigar com o outro, a gente já brigou tanto com a gente. E quando o outro chega, a gente já tá preparada para discutir. Percebe? Você já fez isso? Conta pra mim. Seja sincero. Eu já fiz isso muito, tá? Tô sendo sinceríssima aqui. Arrastei-me até a cozinha para preparar o jantar. De qualquer modo, não sou eu quem precisa de ajuda, pensei. Eu não bebo, não uso droga, não perco emprego, não minto ou engano a quem amo, mantenho a família unida com muito sacrifício, tenho pagado as contas, mantido um lar com um orçamento apertado, estado sempre ali a qualquer emergência, e casada com alcoólatra, emergências não faltam. Atrasado a maioria... atravessada a maioria das crises sozinha e preocupada ao ponto de frequentemente adoecer. Não decidi, não sou irresponsável aqui. Não há nada de errado comigo. Tenho apenas de começar as minhas tarefas diárias. Não preciso de reunião para fazer isso. Me sentiria culpada de sair quando tenho todo o trabalho a fazer. Me sentiria culpada de sair quando tenho todo o trabalho para fazer em casa. Reli, né? Deus sabe que não preciso de mais culpa. Amanhã levantarei e me ocuparei. As coisas vão melhorar amanhã. Pensamento positivo, né? Às vezes pode funcionar, né, meu povo? E tanto pensamento positivo, se a gente tivesse que pegar todo o pensamento positivo, o mundo já estava diferente, né? É muito importante a gente pensar nisso. A gente pensa positivo, mas o que a gente faz diferente, né? Quando as crianças chegaram, me vi gritando com elas. Isso não surpreendeu a ninguém. Meu marido era bonzinho, o cara legal, a carrasca era eu. Tentei ser agradável, mas era difícil.
A raiva estava bem embaixo da superfície. Por muito tempo tive de tolerar muito. Não queria ou não era mais capaz de tolerar qualquer coisa. Estava sempre na defensiva. Sentia que de alguma forma lutava pela minha vida. Mais tarde descobri que, na verdade, quando meu marido chegou, esforcei-me para preparar o jantar. Comemos, mal nos falamos. Olha isso, né? Nossa, quantas verdades, né, Estela? Vamos viver a verdade, que a verdade muda o mundo. Os pensamentos positivos não, mas as verdades mudam o mundo, porque a gente coloca um espelho na nossa frente e a gente começa a olhar para a verdade que é em nós. E é interessante aqui que ela ficou o dia inteiro pensando, remoendo, acertando as contas. E quantas vezes a gente fica fazendo isso? Ó, quando a pessoa abre a porta, ou senão a gente fica atacando o outro em pensamento. Quando a pessoa chega, a gente está pronta para brigar. E coitada das crianças, né? Principalmente é nosso. A gente faz o que quer com isso. E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque nós somos frutos. Não é. Os nossos traumas, eles não são formados pelo que nós tivemos. Os nossos traumas foram frutos das necessidades que nós não foram atendidas. Então, quais necessidades dos nossos filhos não estão sendo atendidas pela nossa raiva? Entende? Que a gente marca. E os gritos, eles fazem com que o nosso cérebro mude a fisiologia. Entende? Quando eu grito com uma criança, quando eu boto a raiva minha nela, eu estou mudando o cérebro dela, a constituição dela cerebral. E os gritos causam traumas. Nas imagens do cérebro, a gente consegue ver as marcas de traumas através dos gritos. Então a gente tem que pensar nisso, sabe? A gente precisa se cuidar mesmo. Ir no Al-Anon, fazer grupo de mulheres, fazer terapia e se curar. Se curar não pelo outro, mas por você, ok? Vamos lá. Tive um dia agradável, disse Frank, marido dela. O que ele quis dizer? Pensei, o que realmente fez? Pelo menos estava trabalhando? Além disso, quem se importa? Dor de cotovelo. Dor de cotovelo, né? E aí, que bom, retruquei, né? Na dor, a gente retruca na dor. Como foi seu dia? Perguntou ele. Aí ela pensou, que diabo que foi? Pensei. Depois de tudo que me fez, como esperava que fossem meus dias, lancei um olhar ameaçador, ameaçador, e forcei um sorriso. Primeiro, depois e falei, meu dia foi bom, né? A gente faz isso. Frank olhou para o outro lado, ele ouviu o que eu estava dizendo, mas o que ele ouviu o que eu não estava dizendo, mais do que eu dizia. Ele sabia que era melhor não dizer nada, e eu também. Estávamos quase sempre a um passo de uma discussão irada, uma reedição das ofensas passadas, gritando ameaças de divórcio. Costumávamos desabafar em brigas, mas nos cansamos dela, então fazíamos isso silenciosamente, com desprezo. Quantos casamentos, né, já começaram assim? Dane-se você. Elane, é só daqui pra lá? De cá pra lá também. Foi uma forma que a gente encontrou de parar de se ofender. Ok? As crianças interromperam nosso silêncio hostil. Meu filho disse que queria ir no parque que eu ficava,
que ficava a alguns quarteirões de casa. Eu disse não. Não queria que ele fosse sem o pai ou eu. Ele resmungou que queria e que fosse sem o pai e sem mim. E eu gritei que não e ponto final. Ele gritou, por favor, tem que ir, todos meus amigos vão. Como sempre, cedi. Está bem, vá, mas cuidado, avisei. Senti como se tivesse sido derrotada. Sempre me sentia derrotada com os meus filhos e com meu marido. Ninguém jamais me ouvia, ninguém me levava a sério. Eu não me levava a sério. Olha só. As pessoas, elas podem até não te levar a sério, mas você precisa se levar a sério. E a gente não pode colocar tudo no mesmo bolo. A necessidade do meu filho encontrar os amigos e a minha necessidade de que todos façam o meu desejo e a minha vontade. Essa é uma coisa que a gente precisa pensar. Depois do jantar, lavei a louça enquanto meu marido assistia televisão, como sempre. Eu trabalho e você se diverte. Eu me preocupo e você descansa. Eu ligo e você não. Você se sente bem e eu sofro. Desgraçado. Atravessei a sala várias vezes bloqueando de propósito à frente da TV, lançando-me secretamente olhares de raiva. Ele me ignorou. Pior coisa que tem, né, quando a gente é ignorado. Depois de me cansar disso, voltei à sala, suspirei e disse que ia varrer o jardim. Isso é trabalho de homem, expliquei. Mas acho que vou ter que fazer eu mesma. Ele disse que faria depois. Eu disse que depois nunca chega. Não posso esperar, já que estou envergonhada do quintal. Esqueça, estou habituada a fazer tudo. Vou fazer isso também. Ele disse, está bem, vou esquecer. Saí com raiva e andei de volta para o jardim. Às vezes, a gente pede as coisas para o outro, mas a gente quer na hora que a gente quer. E a gente não espera o outro fazer. E eu também, se eu tivesse alguém para fazer as coisas para mim, se a pessoa falar, não precisa fazer nada que eu faço, eu deixava também. Mas eu deixava. Eu deixava. Por quê? Porque é muitas coisas pra gente fazer. E se o outro faz melhor, deixa ele fazer. Outro dia eu atendi uma família que o marido falou assim pra mim, ela faz tão bem, mas tão bem, que se a gente faz, a gente não vai fazer tão bem quanto ela. A gente fica com vergonha de fazer. E aí eu fiquei olhando. E é isso, né? Às vezes a gente é tão perfeccionista nas coisas que a gente faz que o outro não tem acesso de colocar a mão dele. E às vezes a gente talvez tenha sido tão cobrado, fazia as coisas e o outro ficava assim, mas tem que ser melhor, porque não sei o que. E a gente acaba fazendo isso com a pessoa que está na nossa frente, que a pessoa ela se sente envergonhada de colocar a mão para fazer. E a gente precisa se perceber. Por quê, Glória? Porque se a gente não se percebe, o outro não consegue fazer. Por quê? Porque é difícil conviver com alguém que é perfeccionista, que quer que faça do jeito dele. E por que eu tô falando isso? Porque delegar é dar pro outro fazer, sabendo que ele vai fazer pior que a gente. Mas a gente precisa deixar. Eu lembro que quando a gente era criança, pelo meu pai a gente não fazia nada. Pela minha mãe a gente fazia tudo. Ai. E aí, a mamãe comprava detergente pior, assim. A mamãe ensinava a gente a lavar a louça e colocar assim na janela pra ver se o copo ficava com gordura, sabe? A gente colocava contra a luz. E criança bem criança, tá? Tipo, 7 anos eu lavava a louça. E aí eu botava assim na luz e não ficava com gordura, né? Via assim. E aí ela comprava um detergente mais barato, nem sabia disso, ela falou isso mais velha, assim, quando eu era mais velha já. E a gente lavava a louça. E ela disse que porque ela ensinava a lavar e botar contra a luz, ela não precisava relavar. Mas ela comprava um detergente mais barato porque a gente gastava muito detergente. Em vez dela ficar falando, vocês gastam detergente, eu não sei o que, ela deixava lavar, era mais barato, entende? Então, assim, às vezes eu vejo mãe, porque eu não deixo lavar não, porque gasta muito detergente. Mas se você não pagar o preço de deixar gastar muito detergente, você nunca vai usufruir
dele saber economizar o detergente. E porque você fica reclamando, às vezes ele vai usar mesmo porque sabe o que é que incomoda. Ai, vou fazer assim que ela logo manda eu parar. Entende o que eu tô falando? Então, assim, às vezes a gente precisa aprender a deixar o outro fazer o melhor. Que ele sabe, a idade dele. Para quê? Para ele se tornar útil e ir melhorando. A gente não nasce, dizem que quem nasce grande é filho de elefante, né? Mas mesmo sendo filho de elefante, ele nasce grande, mas ele não nasce adulto. Ele nasce grande. E a gente não pode confundir grande com adulto. São coisas diferentes. Entende? Sabedoria de um elefante grande, adulto, não é do bebê grande. Ele vai precisar aprender, ele vai precisar aprender a andar, ele vai precisar seguir a manada, ele vai precisar. Por quê? Porque ele não aprendeu a ser aqui no mundo, ele vai precisar. Então, assim, a gente precisa ter paciência. E não é porque não tiveram paciência com você que você não pode ter paciência com o outro. E aí, aqui, eu não tô falando do filho dos outros, não. Tá? Porque eu já contei aqui, minha sogra falou pra mim: ah, porque seu marido é mal criado, você tem que educar ele. Eu falei assim: não me peça pra educar um filho que a senhora não deu conta. A senhora não deu conta de educar, não tenho nada com isso. O seu filho é meu marido. E eu faço acordos com ele quanto homem da minha vida, homem da minha casa, não como filho da senhora. Então, se a senhora tem alguma coisa que ficou em aberto, educa ele quanto seu filho. Não passa pra mim essa bola. Entende? E quanto marido, porque ele é homem, eu não trato ele como bebezão. Como marido, a gente precisa sentar e conversar. Ah, bebê. Não tô falando com o filho da sua mãe, não. Tô falando com o meu marido. Não faça pirraça. Eu pontuo logo. E às vezes eu pergunto, sai uma atitude adulta? Porque eu tô falando com o adulto. E eu não permito. Por quê, Irlânia? Porque eu não quero falar com uma criança. Porque se eu deixar ele ser criança, patati patatá, eu me perco. E eu saio do lugar de esposa e entro no lugar de mãe. E eu não quero esse lugar. Ok? E é muito importante a gente se colocar no lugar certo. E aí, cansada como estava, fui cedo pra cama, dormi com meu marido. Tornava-se tão estressante quanto nossos momentos acordados. Também não queria conversar. Cada um virava para um lado. Cada um virava para o lado o mais longe possível do outro. Ou então, ele tentaria, como se tivesse tudo bem, fazer sexo comigo. De qualquer maneira, era tenso. Se virava de costa um para o outro e ficava lá, deitada e pensando, confusos e desesperados. Se ele tentava tocar em mim, eu congelava. Medo. Medo. Como podia desejar fazer amor comigo? Como podia tocar-me? Como se nada tivesse acontecido. Geralmente eu o empurrava e dizia: não, estou muito cansada. Às vezes eu acordava por estar com vontade. Geralmente, porém, se fazia sexo era porque me sentia obrigada a continuar, a cuidar de suas necessidades sexuais e culpada se não fizesse. De qualquer modo, o ato sexual era sempre insatisfatório, psicológica e emocionalmente. O sexo pode ser saúde emocional ou pode ser um suplício. Ir para a cova dos leões. Tipo isso, né? Contudo, eu dizia aqui, né, quando ela fala psicológica e emocionalmente, pode ser saúde emocional e psicológica ou pode ser adoecimento psicológico e emocional, ok? Havia muito tempo eu tinha trancado meus desejos sexuais. Havia tempo que tinha trancado a necessidade de dar e receber amor. Porque o amor precisa estar em equilíbrio entre o dar e o receber. E ela aqui já tinha trancado isso. Por quê? Porque ela se frustrava tanto
e na hora de dar e receber amor não tinha mais esse espaço. Congelara aquela parte de mim que sentia e se importava. Tivera de fazer isso para sobreviver, porque doía tanto que ela não conseguia se abrir para isso. Esperava tanto desse casamento, tinha tantos sonhos para nós. Nenhum deles se realizou. Eu havia sido enganada, traída, meu lar e minha casa, o lugar e as pessoas que deveriam ser carinhosas e confortadoras, um ninho de amor, tornara-se uma armadilha. E eu não conseguia encontrar saída. Talvez as coisas melhorem. Continuava dizendo a mim mesma, afinal de contas, os problemas são culpas dele. Ele é um alcoólatra. Quando ele melhorar, nosso casamento também melhorará. Melhorará. Porém, olha isso que é importante. Mas eu já estava começando a duvidar disso. Por que ela duvidava disso, Erlânia? Ele estava sóbrio e frequentando o grupo de alcoólicos anônimos. Havia 6 meses. Estava melhorando, eu não. Sua superação era mesmo suficiente para me fazer feliz? Até ali, sua sobriedade não parecia estar mudando a maneira como eu sentia. Seca, usada, frágil. Aos 32 anos. Olha a idade dessa mulher. A gente está falando da Jéssica, aqui do livro Codependência Nunca Mais. E olha ela, 32 anos, seca, usada e frágil. Aos 32 anos, achando até que a vida não tinha mais sentido e mais saída. Acabou o amor próprio. O que acontecera com o nosso amor? O que acontecera comigo? Ela se pergunta. Aos 32 anos, não via possibilidade. Lembra que eu sempre falo aqui? Não é sobre ter possibilidades de vida, de crescimento. É possibilidades de pensamento, de recursos intelectuais, de pensamento, para gerar outras soluções. Empreender, né? Na palavra gerar soluções. Um mês depois, comecei a suspeitar do que logo eu saberia ser verdade. Até então, a única coisa que mudara era que eu me sentia pior. Minha vida tinha chegado a um beco sem saída. Eu queria que ele terminasse. Não tinha esperança de que as coisas melhorassem. Já nem sabia mais que eu estava errada. Eu não tinha qualquer meta a não ser cuidar das outras pessoas. Presta atenção nisso. O que essa mulher esperava da vida? Cuidar de outras pessoas. Ocupar a agenda com o outro. E não estava me saindo bem nisso. Estacionara no passado, me sentia apavorada com o futuro. Medo da mudança. Lembra lá que o pai dela era alcoólatra. Ela fechou os olhos para o alcoolismo do marido. Na lua de mel ele sai de tarde e só volta às 6 da manhã para o quarto, né? Deus parecia ter me abandonado. Sentia-me culpada o tempo todo. Achava que eu ia ficar louca. Algo horrível. Algo que não podia explicar havia acontecido comigo. Algo que se apoderou de mim e arruinou a minha vida. De alguma forma, eu tinha sido afetada pela bebedeira dele. E a forma como isso me afetou tornou um problema meu. Já não importava de quem era a culpa. Aqui ela chegou a algo muito importante. A gente para de achar culpados e a gente se inclui no processo da dor. Para quê, Irlânia? Para ter mudança. Ok? Enquanto eu estou dizendo, a culpa está lá. A culpa é da mãe, a culpa é do pai, a culpa é do marido, a culpa é... A gente não entra no caminho da solução. Por quê? Porque quando o outro melhorar, eu melhoro também. Mas aqui ele já estava 6 meses no processo da cura dele. E ela estava nem aí. Eu havia perdido o controle. Aí ela procurou ajuda. E aí ela conseguiu encontrar a querida Melody, né? Maravilhosa. Escreveu o livro. Uma mulher que trabalha há anos com codependência. E ela disse: conheci a Jéssica nessa época da vida.
Ela estava prestes a aprender 3 princípios fundamentais. Eu quero que você anote, que você escreva, que você registre e que você se posicione nesses 3 princípios fundamentais, ok? Ela não estava louca. Você não está louca. A sua amiga que está vivendo uma relação assim não está louca. Ela era codependente. Lembra que eu falei, ó? Mulheres que amam demais são codependentes. Mulheres que têm maridos alcoólatras, drogados, às vezes mulherengo, compulsivos, são mulheres codependentes. Mas mulheres da saúde, enfermeira, psicóloga, são codependentes. Serviço social, são codependentes, ok? Querem resolver a vida do outro. E aí, ela era uma codependente. Então, ela não está louca. O alcoolismo e outros distúrbios compulsivos são realmente doenças familiares. A forma como a doença afeta a outros membros da família é chamada de codependência. Então, assim, Irlânia, como é que você vê? Na sua família tinha alcoólatra, na sua família tinha alcoólatra, mas eu não lidei diretamente com esses alcoólatras, mas a minha família tinha pessoas psiquiátricas, pessoas em surto, pessoas com esquizofrenia, pessoas com diversas internações psiquiátricas e pessoas que eram dependentes de cuidado, de medicação, e a gente tinha que estar lá. Sabe aquela pessoa que está fazendo um mundo turbulento e que você tem que estar pronta para resolver, para acalmar, para esperar a crise passar? Era isso. Então, o centro nunca era você. E você tinha que estar pronta para servir. Com quantos anos, Lani? Nem lembro. Entende? Nem lembro. Muito pequenininha. E é isso. Então, por que eu vim para psicologia? Por causa da minha família. E tá tudo bem. Entende? E aí, o que acontece? Pra mim, é algo natural, a doença mental. E isso é muito bom quanto terapeuta. Por que, Irlânia? Porque eu não trato a pessoa como um problema no mundo. Isso é bom. Algo a ser excluído, vamos internar, não. Porque eu não vi assim. Quando a minha tia, quando a minha mãe teve alta, a gente recebeu em casa e vamos tratar, é uma pessoa. Então, quando a família fala, vai ter alta, vamos ter alta, como é que eu vou tratar? Melhor ficar internado? Não, vamos aderir essa pessoa em casa. E vamos se adaptar a essa nova realidade. Vamos cuidar da medicação. Pra mim é natural. Ele vai fazer coisas diferentes, mas a gente não precisa ter ninguém fazendo o que a gente quer. Entende? Isso eu aprendi aonde? Na minha casa. Mas eu não posso ficar no modo, cuida de todo mundo, vai na casa do cliente, tá quebrando tudo, aparece lá. Por quê, Irlânia? Porque senão eu entro na codependência. Entende? Por quê? Porque eu preciso fazer terapia e entender que eu não posso ficar nesse lugar aqui. Tão boa essa troca, obrigado por nos proporcionar momentos tão maravilhosos. Márcia, que coisa linda, mas é isso. E talvez, a minha questão da codependência e da profissão que eu escolhi foi essa. Talvez a sua foi drogadição, talvez a sua também. Eu tenho clientes que tiveram avó esquizofrênica, tiveram tias esquizofrênicas. E a maioria dos clientes que eu tenho, né, de esquizofrenia e tal, de loucura, excluía o paciente da família, ficar lá numa casa nos fundos, amarrado, trancado. Na minha família não, sentava na mesa, ajudava em alguma coisa. Entende? Por isso que pra mim a funcionalidade é importantíssima. Aaron Beck deixou um livro, Terapia Orientada para a Recuperação, antes de morrer, que ele morreu ano passado, que fala disso, de tudo que eu acredito, porque foi o que eu vi, que a pessoa precisa aprender formas de ser, que a pessoa, mesmo com uma loucura que ela tem, ela pode aprender a se posicionar no mundo.
e que a gente precisa se adaptar à loucura, porque quem não tem uma loucurazinha, loucura. Quem não tem, todo mundo tem, só que quem acha que é normal fica tentando prender o outro, entende? Então assim, a gente precisa saber com isso, flexibilizar, circular. Quem é normal de verdade? Quem é? Quem não tem uma loucura, atire a primeira pedra. Uma vez afetada pela codependência, é como se ela assumisse vida própria. Ó, fui atingida com a codependência. Vida própria. Essa é a forma de ser humano. E como contrair pneumonia ou um vício destrutivo. Quando pega, fica. Né? Você adquiriu pneumonia, você está propenso a ter mais pneumonia de repetição, né? Você vai ficar aberta a isso, ok? A Andrea tá perguntando como deixar de ser codependente. Primeiro, ela coloca aqui, ela não está louca, entender que você não está louca e entender que é algo que você precisa tratar. Abrir mão de cuidar do outro. Conhecer a sua história e respeitar a sua história. Entender que você precisa cuidar de você. Outra coisa é como contrair uma pneumonia e um vício. Quando você pega isso, você fica. Então você precisa se tratar. E se policiar. Meu, tô pegando de novo a história do outro, hein? Quer resolver a história da família, da vizinha, da igreja, do padre, do não sei o que. Todo mundo você tem que resolver. Não. Deixa com o outro, que é do outro. Olha, mas ele precisa de mim. Quando eu escuto a pessoa falar com o corpo assim, precisa de você. Precisa de você. Ele precisa. Precisa mesmo de você? É porque eu sou a vida dele, ele é a sua vida, você é a vida dele, ele não tinha vida quando você chegou lá, não? Quantos anos ele tinha mesmo? Meu esposo falou isso pra mim quando me conheceu, ele tinha 31 anos, eu falei, e eu não tinha esse saber que eu tenho hoje, tá? Assim. Eu virei pra ele e falei assim, para com essa loucura, porque você tem 30 anos e eu tenho 23. Eu vivi até agora sem você e você viveu sem mim. Não me faça entrar nesta loucura. Tem gente que fala, ai que romântico, que lindo, eu sou a vida dele. Gente, isso é a pior loucura que existe na história. Não entra nesse buraco. Porque se eu sou a vida dele, eu preciso respirar por ele, fazer o que ele quer, alimentá-lo. Ó, muitas coisas que eu preciso fazer. A lista que ele me der, eu preciso cumprir. Porque se eu não fizer, ele morre. Entende? Por quê? Porque eu sou a vida dele, ele falou. E eu não sou a vida de ninguém, não. Eu sou a minha vida. Entende? Cada um que lute. Eu tenho uma amiga, a Jocília, ela já fez live aqui comigo, né? Sobre relacionamento. A gente vai fazer até outra live sobre relacionamento. Ela falou uma vez assim, ó. Covid que lute. Ela falou isso pra mim. Ah, menina, não sei o que, porque a gente ia voltar presencial, né? Falei, cara, e o Covid? Ela, o Covid que lute. Aí eu falei, é verdade. E aí eu fiquei pensando, né? Cada um que lute, gente. É isso mesmo. Cada um que quer viver que lute. O Covid não tá lutando? Não tá fazendo mutação dos vírus pra se manter aí? E eu? Todo ser vivo tem duas coisas. Autopreservação e preservação da espécie. Se você não tem... O que está acontecendo com você? Até o Covid, para se manter, ele está fazendo autopreservação, ele está se preservando contra o vírus e ele está fazendo preservação do espécie. Hernani, isso é bom ou é ruim? A gente não está para julgar o que é bom e o que é ruim. A gente está dizendo que um vírus que veio e acabou com um monte de gente e coisas, ele disse que ele quer se manter e para ele se manter ele precisa fazer essa mutação. Só isso. Não é bom e nem ruim, só é. A gente está precisando olhar uma situação e parar de julgá-la. Dizer céu, inferno, preto ou branco, bom ou ruim. Não, só é. Entendeu? E eu preciso fazer autopreservação, cuidar de mim. E preservação da espécie. Manter a minha espécie viva.
ok? Pensa nisso. E terceira coisa, Andréia, se quiser livrar-se disso, você terá que fazer algo para melhorar. Não importa de quem seja a culpa. Não importa. Irlane, o culpado é... Cara, desculpa, mas o culpado é meu pai. Ele morreu em 1994. Cara, ele já foi. Você vai continuar culpando ele mesmo? Porque o tempo dele ele já cumpriu aqui. Ah, meu pai é vivo, mas ele é o culpado. Eu não posso fazer nada pelo seu pai. E seu pai não está aberto à mudança. Teu pai não te prometeu nada. O que você vai fazer com a tua vida? Porque às vezes a gente fica passando a nossa vida esperando mudança daquelas pessoas que não nos prometeram nada. Imprimindo boleto pro outro pagar, né? Porque você me deve isso, porque você me deve a mudança, porque você me deve um pedido de perdão, porque você me deve, a gente vai imprimindo boleto pro outro. E a nossa vida tá passando. Sua codependência agora é problema seu. Entender que o problema é seu. Resolver seus problemas é responsabilidade sua. Você não é mais criança. Você não é mais criança. Como criança, a gente precisa que os adultos resolvam os problemas da gente. Mas às vezes eles não resolvem. A gente cresce e a gente fica com as pendências dos adultos. Mas se a gente ficar, porque não resolveu, porque ele não fez, porque a sua vida vai passar e você vai ficar nesse lugar. De que meu pai não fez, porque minha mãe não fez, porque... Entende? A vida é sua. E ela tá passando. O relógio tá passando. A vida tá passando. Os dias estão passando. Depois de me separei, conheci um homem. No primeiro encontro, ele disse: eu vou te fazer feliz. Mentira! É mentira! Ele disse. Eu respondi logo: eu já sou feliz. Não vigiou, né? Aí ele sumiu. Antes tarde do que nunca. Às vezes tem gente que tem que ir embora logo. Principalmente se é mentiroso. Já vai, meu filho, vai. Vai embora. Lá no primeiro dia ele foi embora. Vai. Vai embora. Por quê, Irlane? É porque vai dar trabalho. Se vai dar trabalho, mete o pé, jacaré. A gente precisa pensar nisso. Ok? Lânia, não, mas vem com esse discurso aí, vou te fazer feliz. Ou se não, vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim, eu, oceano. Para com essa loucura. Para com esse negócio. Não vem me fazer feliz porque eu te amo, não. Se você me ama, isso já era pra ser feliz. Porque eu sou maravilhosa. Falo isso pro meu esposo. Mas eu tenho sorte grande, você sabe. Uma bicha é bonita. Eu sou legal. Sou feliz. Ando de bicicleta. Não gosto de shopping. Não gosto de shopping, gente. Só vou pro shopping e pro cinema. Falei, gosto de beber água de coco, pedir o coco duro dentro. Uma pessoa simples. Não, eu sou simples mesmo, tá? Assim, gosto de coisas simples. Eu fiquei feliz outro dia que uma cliente amiga, né? A Josi da semana passada. Ela foi fazer uma viagem, ela foi pra Minas. E ela me passou um áudio e falou assim: ai, amiga, eu pensei tanto em você aqui por causa da sua simplicidade. Porque você gosta de pé no chão, cachoeira, andar a cavalo. Você gosta de comer doce de leite na colher. E eu fiquei muito feliz, porque assim, a gente pode achar um monte de coisa da gente. Mas quando as pessoas que convivem com a gente começam a falar, a gente vê que é real. Que não é o que eu acho. É o que as pessoas veem. Então, assim, eu gosto de uma rodinha na praia com violão e música. Eu gosto de coisas assim. Não gosto de shopping que fica aglomerado, que um dia fechar. Talvez porque eu trabalhei muito tempo em hospital e o hospital não tem janela, igual a shopping. E aí você fica fechado, você perde a noção de dia, de horário. Então eu não quero mais ficar em lugar fechado, controlado, sabe? Então eu gosto dessa coisa de estar na praia, pisar na areia, tipo
fazer uma trilha. Eu gosto de coisas assim. Comer uma fruta, pegar no pé a fruta e comer, assim, sabe? Então, é coisas que eu gosto de fazer. Eu quero... Eu que caí nessa conversinha e agora não sei como fugir disso, minha responsabilidade. Então, querida Bia, entre a responsabilidade e a ação, tem a liberdade de escolha, tá? Você tem uma liberdade de escolha. Você pode dizer sim ou não. Se tá bom pra você, continua. E se não tá bom pra você, você pode pensar estratégias para não ficar nesse lugar. Porque você não é obrigado a ficar nesse lugar. Não é porque você disse sim um dia que você tem que morrer nesse lugar, ok? Então olha pra você com carinho e começa a se amar. E aí, por que a gente pensa assim, ó? Eu disse sim um dia. Eu gosto muito de pensar isso, tá? Nossas necessidades. A gente tem nossas necessidades. Talvez, quando eu disse sim pra essa pessoa, eu tinha uma necessidade a ser suprida. E essa pessoa supriu aquela necessidade daquele dia, daquele momento. E depois que aquela necessidade é suprida, você olha pro sujeito e pergunta assim, o que eu tô fazendo aqui mesmo, hein? A gente não alinhou as novas necessidades. E aí, a gente não sabe o que está fazendo ali. Por quê? Porque a gente não caminhou. A relação estagnou. Então, a necessidade que já foi suprida e você supriu de outras formas, você não precisa mais daquela relação. Então, ou a gente muda os acordos para continuar junto, ó, agora eu preciso disso, eu preciso daquilo, aquilo que eu precisava eu não preciso mais. Vamos pensar no que a gente pode fazer para a gente ter projetos juntos, ter um caminho para seguir, acordos que façam a gente ter esperança de continuar. Ou a gente pode pegar e falar assim, cara, não dá mais para mim. Não dá. Então, entre o sim que você disse e a continuidade precisam ter necessidades a suprir. E às vezes, por exemplo, a minha necessidade quando eu nasci era usar fralda. Hoje eu não preciso mais usar fralda. E quando eu era criança, eu precisava da minha mãe para botar fralda em mim, ver se estava suja, ok? E hoje eu preciso da minha mãe para fazer minha mamadeira, botar fralda? Não. Irlânia, eu com 36 anos que eu tenho. Se eu ficar lá com minha mãe, cara, se eu ficar com minha mãe, eu acho que eu mato minha mãe. Por quê? Porque mãe demais faz mal. Eu precisava da minha mãe quando eu era bebê. Hoje que eu tenho 36 anos, ela vai controlar a minha vida. Ela vai ficar mexendo nas minhas coisas. Ela vai ficar perguntando como é que você tá quieta, tá falando, não sei o que. Vai me irritando aquilo. Eu me irritando com ela, porque ela quer controlar, e ela se irritando comigo, porque eu sou uma pessoa que eu fico no meu canto, eu fico sozinha. Eu fico quieta, eu fico lendo, e isso incomoda ela. Então, nessa idade que eu tô, mãe demais faz mal. Então, assim, quando eu precisava dela, bebezinho, e troca fralda, e faz cosquinha, e morde bunda, essa coisa, tava tudo bem. E hoje eu com 36 anos, conseguindo caminhar sozinha, não falando assim, vou lá ela mora na região dos lagos, vou lá na lagoa caminhar. Aí se eu for e demorar, ela fica, o que tá fazendo? Por que não sei o quê? Por que demorou? Não sei o quê? Tô aqui preocupada, minha pressão tá subindo. Eu não sei. Gente, eu não consigo. Eu fui caminhar, fiquei estressada na caminhada, entende? Então assim, não dá. Dá pra eu ficar uns dias perto dela, mas dá pra eu ficar direto? Não. Por quê? Porque eu não preciso mais de mãe como eu precisava quando eu era bebê, entende? Então, assim, a gente precisa alinhar as nossas necessidades. Hoje eu preciso de mãe? Preciso, mas não o tempo todo. Por quê? Porque senão a gente vai brigar mais do que ficar bem. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma coisa, assim, eu não gosto de falar. Não gosto de falar. Eu entro no modo quieta, eu fico quieta. E ela quer que eu fale, e eu fico quieto. E ela quer que eu fale. Aí sabe? Então a gente precisa se conhecer para saber o que é possível pra gente, ok? Por quê? Porque é a nossa forma de ser. Errado é certo, Irlânia. Não tem errado e certo. Não tem céu, não tem inferno, não tem bom, não tem mal, não é o meio, ok? É isso. Vamos lá.
Se você é codependente, precisa encontrar a sua própria recuperação, o seu processo de cura, o seu caminho de cura. Para começar a curar-se, é bom compreender a codependência e certas atitudes, emoções e comportamentos que geralmente a acompanham. Também é importante mudar alguma dessas atitudes e comportamentos e compreender o que se deve esperar quando essas mudanças ocorrem. Este livro ajudará nesta compreensão e ajudará as mudanças. Tenham o prazer de dizer que a história de Jéssica teve um final feliz e um novo começo. Ela melhorou, começou a viver sua própria vida e espero que você também consiga. Esse foi o primeiro capítulo falando da Jéssica. Muitas coisas a gente viu da Jéssica aqui, talvez você se identifique. Deixa eu fazer um paralelo aqui sobre a questão que eu falei da minha mãe, que eu fico quieta, né? Quando acontece qualquer coisa na minha vida, assim, qualquer coisa que eu me chateio, que eu me aborreço, que eu preciso elaborar isso dentro de mim. Eu preciso pensar. Eu preciso ler sobre algo. Por exemplo, se eu tenho caramba, amor, será que eu tô amando direito? Eu preciso de um livro para ler sobre amor. Eu entro aqui, eu sento, eu leio sobre amor, eu escrevo sobre amor. Eu preciso desse tempo. Por isso que eu preciso desse tempo de elaboração. E aí depois eu saio e resolvo o que eu preciso resolver. Mas eu preciso dessa pausa de reflexão. Tudo que eu vou resolver, eu preciso da pausa de reflexão. É o meu jeito de ser. Mas eu preciso dessa pausa para pensar, ler, refletir, meditar nisso, escrever sobre isso. E até no meu processo terapêutico, às vezes minha psicóloga fala assim: fala, Irlane, eu não quero falar disso, vamos falar de outra coisa. E ela, mas eu queria que você... Não quero. E eu não falo aquilo porque eu não quero. Não é a hora, eu ainda não organizei aquilo dentro de mim. Então, você precisa encontrar a sua forma. A minha é certo ou errado, Irlane? Não é a minha. E eu consigo andar bem com isso. E aí eu vou lá e tal. E eu falo muito isso com meu esposo. Já teve momentos da gente ter dias aqui, dele querer falar e eu falar assim: só um momento. A gente vai deitar juntos. A gente vai continuar a jornada. Então, cuidado com o que você está falando. Porque às vezes a gente quer ser impulsivo, quer resolver e a gente ofende o outro. E a gente não pode fazer isso. Por isso que eu adotei essa forma e adotei desde muito novinha. Quando a pessoa me fala qualquer coisa, eu preciso meditar sobre aquilo, refletir sobre aquilo, sabe? Preciso desse tempo. Você não vai me falar o que você achou? Não. Por quê? Porque não. Mas você ficou chateada? Também não. Eu posso até ficar chateada depois da minha reflexão. Mas eu falo pra pessoa: ó, fiquei chateada, não concordei com isso. Tá tudo bem. Mas eu preciso pensar antes de agir, pensar antes de responder, sabe? Entre o pensamento e a resposta, entre a ação e a resposta, existe o pensamento. E eu posso pensar. A pessoa me fez algo, eu penso. E aí depois eu dou a resposta. Então eu quero que você pense nisso. Eu espero que você tenha gostado da história da Jéssica. Eu espero que essa história da Jéssica tenha feito sentido na sua vida. E que você comece a aplicar esses pontos de sabedoria. Porque são pontos de sabedoria que tá fora da norma, né? Porque na vida... Aqui na minha terra, né? Minha terra é meio esquisita, mas as pessoas são muito reativas. As pessoas são fofoqueiras, as pessoas ficam falando sem pensar. E talvez na sua terra as pessoas são sábias, tipo assim, os budas, assim, os seres iluminados, os monges que pensam sobre, né? Aqui na minha terra o povo é meio esquisito, o povo briga muito. Mas eu quero que você pense nisso, e você olhar para você, de você fazer esse caminho do meio, nem a briga, nem a passividade, mas a assertividade. Olhar para as coisas, não decidir, deixa pra lá, não. Eu vou conversar, eu vou acertar. Vamos lá, povo lindo, obrigada por perguntar. Ó, codependência nunca mais. A gente tá no primeiro capítulo. A gente teve desse livro o prefácio e a introdução que eu li com vocês.
Semana passada eu trouxe uma convidada que teve uma história de codependência, que foi uma cliente minha. E aí ela falou do histórico dela, do que ela passou. E hoje a gente trouxe o primeiro caso do livro, que é o primeiro capítulo, que foi o caso da Jéssica. Semana que vem, o segundo capítulo. E aí a gente vai estudando isso. E ó, a gente vai lançar o grupo terapêutico. A Ana, que é uma cliente minha hoje, né? Ela tá sempre aqui, hoje ela não tá porque ela tá viajando, mas ela falou comigo algo. Eu fiz uma semana arrumada para vencer, há um tempo atrás. E nessa semana, foi 5 dias de treinamento para as mulheres, né? Eu fiz esses 5 dias dando conteúdo, e outro dia na sessão dela, ela trouxe o caderno dela e falou assim: Lani, eu aprendi muito nessa semana. E na época eu lancei um curso, lancei uma mentoria, né? Nesse processo lá da Semana Arrumada para Vencer. E aí eu pensei em fazer a semana aqui, gente, tá aqui, a coisa linda. E ela falou disso, de por que eu não fiz de novo, né, Ana? E aí eu vou fazer de novo a Semana Arrumada para Vencer. E tô pensando num grupo agora para a Melody Beat. Gente, você não sabe falar o nome da autora, mas olha aí, ó, o nome da autora é esse. Vai estar aqui a fotinha dele, eu vou tirar a foto e vou botar nos stories também, tá? Vânia. E aí, o que acontece? Eu vou lançar um grupo para mulheres. E o que vai ter nesse grupo, Elânia? Treino de habilidades psicológicas. Por quê, Elânia? Porque o que a gente não faz é pelo que a gente não sabe. Por quê? Se a gente soubesse, a gente faria diferente. E por que a gente vai pensar nessas habilidades? Porque a gente tem déficit de habilidade. E a gente precisa aprender as habilidades. E como vai ser esse grupo, Irlânia? A gente vai ter 12 encontros de treinamento. Eu vou fazer a Semana Arrumada para Vencer. E a gente vai ter 5 dias de treinamento, que você já vai aprender um monte de coisa. E eu vou fazer o lançamento do nosso grupo. E esses encontros vai acontecer quando, Irlânia? Em agosto. Na semana do meio de agosto. A gente vai ter os 5 dias lá, que a gente vai falar sobre cada tópico, que foi o tópico da Semana Arrumada para Vencer. E em setembro a gente começa os nossos encontros. A gente vai passar 3 meses juntos, trabalhando as habilidades. A gente vai ter um grupo, a gente vai ter conversa, a gente vai ter aulas pelo Zoom, no qual a gente vai ter tarefas, e vocês vão fazer as tarefas, porque é nos planos de ação que a gente cresce, que a gente se compromete nos exercícios. E aí depois a gente vai continuar os nossos processos. E o Clube do Livro, Irlânia? Clube do Livro, a gente não acaba nunca mais. Nunca mais a gente para o Clube do Livro. Por quê? Porque é um lugar de crescimento pra gente, tá bom? Beijo no seu coração. Eu vou trazendo essas notícias pra gente, e a gente vai conversando, e a gente vai ampliando o nosso saber, ok? E a gente vai conversar. Hoje tem um monte de perguntas que eu preciso responder. Eu não vou conseguir responder todas hoje, mas tá lá. E se você fizer alguma pergunta, eu irei ter o prazer de te responder. Então vai lá, que vai estar até amanhã nos stories. E toda quarta-feira eu vou lançar o Mulheres no Divã, que você vai fazer a pergunta e depois eu vou te responder, tá bom? Ó, beijo no seu coração. Obrigado por vocês terem ficado aqui comigo. E até quarta-feira que vem. Beijo, beijo, tá?